Olá, seguidor, tudo bem? Treino em Foco responde dessa quarta-feira. A gente poderia até comparar com o Treino em Foco análise de exercício, porque hoje nós vamos responder a uma pergunta do Alcides Oliveira que trata sobre análise de exercício. Sigam o vídeo, acompanhem o vídeo, bem interessante hoje. Bem, como eu já descrevi na chamada, seguidores, hoje uma pergunta do Alcides Oliveira, ele nos enviou pelo Face um questionamento e eu fiz uma simplificação aqui da pergunta do Alcides. Panturrilha no burrinho, quando se faz a flexão do tronco, alonga mais a cabeça medial do gastrocnêmio? Segundo o Alcides, isso é uma colocação corrente na academia dele, é uma pergunta, uma indagação corrente na academia onde ele treina. E é interessante a gente responder que muito provavelmente nós estaremos respondendo a vários outros seguidores quando respondemos aqui ao Alcides. Estaremos ajudando vários seguidores. Então por isso que eu disse que também poderíamos comparar o Treino em Foco Responde dessa quarta-feira com o Treino em Foco Análise de Exercício. Então vamos lá, nós vamos analisar primeiramente o exercício de burrinha, que eu peguei uma imagem da internet, coloquei aqui. O que nós podemos perceber nesse exercício, por isso burrinho ou cavalinho, que a princípio, a origem do exercício é que ficaria outra pessoa sobre a região lombar de quem é o executante, quem está treinando. Essa pessoa, obviamente, está com uma função de gerar uma carga, uma sobrecarga para o trabalho muscular do tríceps sural como um todo, já que nós vamos fazer uma flexão e dorsiflexão do tornozelo. Então, nós vamos acompanhar no vídeo aqui do lado o exercício sendo adaptado. Eu peguei também no YouTube esse vídeo para fazer a análise de alguns vídeos. Ele foi adaptado, então, como a gente pode ver, no Smith, na barra guiada. Foi colocado um banco à frente para apoiar os membros superiores, foi colocado um step, onde a executante aqui faz uma flexão plantar de forma dinâmica e de forma concêntrica a flexão plantar e de forma excêntrica a dorsiflexão. Então vejo de novo o vídeo sendo colocado, a adaptação, a barra se encontra na altura da lombar, foi colocado um colchonete para diminuir a pressão na região lombar produzida pela barra com as anilhas. O joelho se encontra estendido, alinhado os membros inferiores, como a gente pode perceber. E o trabalho é dinâmico da articulação do tornozelo no plano sagital. O movimento concêntrico é a flexão plantar. Mais uma vez, agora aqui voltando o vídeo para que a gente possa ver. Então vamos lá. Flexão plantar da forma concêntrica, obviamente lutando contra a ação gravitacional dos pesos. E a fase excêntrica, freando esse movimento e controlando a volta desse movimento, a dorsiflexão do tornozelo. Então é um movimento que ocorre na articulação do tornozelo e é um movimento no plano sagital, sendo executado com o joelho estendido, como vocês viram, e a barra, vejam bem ela ajustando agora a praticante aqui, ajustando a barra na altura da lombar e fazendo o exercício agora dinâmico no nível do tornozelo. Então essa é a execução aí do trabalho de panturrilhas, e também panturrilha entre aspas, para o burrinho e cavalinho. E a pergunta do Alcides era se acentuar essa flexão, na verdade não é do tronco, é uma flexão do quadril. Se nós acentuarmos essa flexão do quadril ou diminuirmos o grau dessa flexão do quadril, ou seja, do ângulo formado entre o tronco, entre a coluna vertebral e o fêmur, entre os membros inferiores, esse ângulo projetado aqui, se isso alteraria para um trabalho mais intenso do gastrocnêmio na sua cabeça medial, que nós podemos ver na imagem agora aqui ao lado. Então isso aumentaria o trabalho de tração e o trabalho de fortalecimento, por exemplo, para o gastrocnêmio medial? Essa é a pergunta do Alcides. Então a gente vai ver agora aqui na sequência um vídeo que eu projetei analisando o mesmo exercício. Eu fiz naquele nosso conhecidíssimo jaboneco anatômico, onde eu apresento para vocês os músculos atuantes durante a flexão plantar e dorsiflexão, fase concêntrica e excêntrica. Sempre estará atuando, como nós estamos vendo aí no vídeo, o gastrocnêmio, tanto a sua cabeça medial quanto a sua cabeça lateral. Eu apresento aqui o gastrocnêmio. Nós podemos perceber as origens são acima dos côndilos femorais. Vejam bem agora aqui, eu vou parar um pouquinho o vídeo na sequência. Vejam bem a origem do gastrocnêmio medial e lateral, cruza a articulação do joelho, friso mais uma vez, cruzando a articulação do joelho, tem sua origem acima dos côndilos femorais, tanto o côndilo femoral lateral quanto medial, acima desse processo. E a inserção, obviamente, é no tendão calcâneo, no nível do calcâneo, no segmento do pé, fazendo então, portanto, a flexão plantar.
Então vejam bem, aí nós temos o gastrocnêmio então medial e lateral sendo apresentado. Só que não trabalha só o gastrocnêmio medial e lateral. Há uma atuação também do sóleo, que é outro músculo que se posiciona junto ao tendão do calcâneo. Junto a esse tendão ele é formado pelo gastrocnêmio medial, lateral e sóleo, formando o tendão calcâneo que se insere, obviamente, aqui no osso calcâneo. Então o que eu estou mostrando agora e colocando em destaque no vídeo, vejam agora no vídeo, é o músculo sóleo. Chamo a atenção para vocês que o sóleo, vou dar um pause aqui, é um músculo que tem a sua origem na tíbia, no segmento da tíbia, e não nos côndilos femorais, como era o caso do gastrocnêmio medial e lateral. Portanto, o sóleo ele não cruza a articulação do joelho. E o sóleo não tem e não sofre qualquer interferência do posicionamento do joelho quando ele está fazendo sua execução de flexão plantar, pois ele não tem relação com essa articulação do joelho. Já o gastrocnêmio medial e lateral, esse apresenta uma relação com a articulação do joelho, porque como eu mostrei anteriormente para vocês, aí uma imagem bem destacada do sóleo, a gente pode ver que ele tem a sua origem na tíbia. Já o gastrocnêmio, como eu salientei antes, é um músculo que tem a sua origem nos côndilos femorais, então ele se relaciona com a articulação do joelho. Portanto, o sóleo ele é flexor plantar, assim como é também gastrocnêmio medial e lateral é flexor plantar. Entretanto, o gastrocnêmio medial e lateral também são flexores do joelho. Também tem ação na articulação do joelho, também se relacionam com a articulação do joelho, são produtores dinâmicos do movimento de flexão do joelho. Obviamente, os isquiotibiais, os posteriores de coxa, são muito mais potentes para fazerem a flexão do joelho. Entretanto, gastrocnêmio medial e lateral, devido ao seu posicionamento em relação ao joelho, se relacionando com a articulação do joelho no plano sagital em relação ao eixo lateral-lateral, ele também tem uma produção de flexão do joelho. Então esse é um ponto importante para a gente poder responder a pergunta do Alcides. Vejam bem, a partir do que nós vimos no vídeo e a partir da análise do exercício, nós podemos perceber que tanto o gastrocnêmio medial quanto o lateral, eles não têm qualquer relação com o grau de inclinação do tronco. Eles não se relacionam anatomicamente, cinesiologicamente com a flexão do quadril, mais ou menos acentuada. Logo, se nós inclinarmos mais o tronco à frente, fizermos uma flexão do quadril mais acentuada, ou não fizermos uma flexão do quadril tão acentuada, os gastrocnêmios não sofrem interferência dessa maior ou menor flexão do quadril. Repito, reitero, pois não tem relação com essa articulação do quadril. Os gastrocnêmios sofrem influência, sim, do grau de flexão do joelho, porque dependendo do grau de flexão do joelho, para a execução do exercício, eles podem ter uma atuação um pouco mais significativa ou um pouco menos significativa. Podem ser um pouco mais atuantes ou um pouco menos atuantes. Então, respondendo pontualmente a pergunta do Alcides, se vocês, Alcides, aí na academia flexionam mais o tronco, fazem uma flexão do quadril, que seria o termo mais correto, mais acentuado ou menos acentuado nesse exercício, não vejo qualquer relação. Não há qualquer relação para se trabalhar com maior intensidade a cabeça medial do gastrocnêmio medial. Não há relação anatômica e cinesiológica para isso. Nessa imagem que nós temos agora aqui, eu considero uma execução bem realizada do exercício. O indivíduo apoiou na lombar a carga, a quilagem, a resistência ao movimento, e aqui ele está na final da fase excêntrica, fazendo uma dorsiflexão do tornozelo, e o final da fase concêntrica, fazendo uma flexão plantar do tornozelo. E nós podemos perceber que nas duas situações, tanto no final da fase excêntrica quanto no final da fase concêntrica, os joelhos se encontram estendidos. O posicionamento da resistência ao movimento da quilagem está adequadamente posicionado na região bem baixa da lombar, produzindo uma projeção dessa quilagem sobre membros inferiores e não projetando carga, portanto, para a coluna vertebral. Isso é um ponto importante que eu vou discutir mais à frente aí. Então eu vejo aqui na máquina um indivíduo fazendo uma execução bem correta, independente, mais uma vez, se ele está com uma maior ou menor flexão. E vejam bem, durante a fase excêntrica, como há uma queda dos membros inferiores devido à dorsiflexão do tornozelo, nós podemos perceber que há um determinado grau de ângulo entre o tronco e coxa, o segmento coxa, ou seja, um certo grau de flexão do quadril.
Quando o indivíduo eleva os membros inferiores durante a flexão do tornozelo, nós podemos perceber que o grau de flexão do quadril, o ângulo entre tronco e membros inferiores, ou entre coluna vertebral e o segmento coxa, altera-se, fechando o ângulo, fazendo uma flexão do quadril. Então também há uma flexão do quadril, mas nós podemos dizer que essa flexão do quadril ela é passiva, acompanhando simplesmente o movimento produzido nos tornozelos. O movimento, a elevação dos membros inferiores e a queda dos membros inferiores está associado aos movimentos do tornozelo, e isso também gera algum grau de flexão do quadril durante o exercício. Mas eu repito, essa é uma flexão que nós podemos considerar como passiva, não há uma ação muscular para flexionar mais o quadril ou flexionar menos o quadril, como nós percebemos aqui. O trabalho é todo dinâmico, executado nas articulações do tornozelo. Bom, pontos importantes aqui de execução, então, que eu vejo interessante. Posicionar os joelhos estendidos, porque nessa posição com os joelhos estendidos, como nós vimos, os gastrocnêmios que têm sua origem no fêmur, nos côndilos femorais, acima dos côndilos femorais, estarão mais alongados os gastrocnêmios, podendo produzir um arco de movimento de encurtamento fisiológico no sarcômero maior do que em semiflexão do joelho. Então, manter os joelhos estendidos durante a execução do exercício é interessante, como eu trago aqui, não no cavalinho agora, mas usando sobrecargas no ombro. E agora eu gostaria de fazer uma discussão com vocês. Vejam bem, panturrilha cavalinho, ou burrinho, como queira, e panturrilha em pé. Se nós identificarmos o ponto de projeção da quilagem sobre membros inferiores, ou especificamente da quilagem sobre os músculos dinâmicos envolvidos no trabalho, gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral e sóleo, como eu mostrei no vídeo anterior, que se encontra abaixo. Se nós analisarmos aonde está posicionada essa resistência ao movimento, essa quilagem, e qual é a projeção vertical dessa carga, e vejam bem, essa quilagem ela tem uma ação vertical sobre a ação gravitacional. Então, por exemplo, essa menina que está aqui, esse desenho dessa mulher, que representa aqui uma sobrecarga para o trabalho muscular, a ação gravitacional desse peso, dessa sobrecarga é vertical. Então vamos colocar aqui um vetor representando essa sobrecarga vertical. A sobrecarga dessas quilagens levantadas aqui nessa máquina para trabalho de gastrocnêmio, ela é sempre vertical, projetada agora sobre os ombros do indivíduo. Então nós podemos botar aqui um vetor representando a linha vertical de tração dessa quilagem sobre os ombros do indivíduo, nessas duas imagens. E vejam bem que interessante agora essa interpretação, e importante. Nessa situação, a sobrecarga gerada com a menina aqui, ou com uma máquina para fazer panturrilha no burrinho ou cavalinho, ela não projeta sobrecarga sobre a coluna vertebral. Única e simplesmente essa sobrecarga está sendo projetada para membros inferiores. Aqui na máquina, essa sobrecarga está sendo projetada para ombros, para a cintura escapular, para a coluna vertebral, para a pelve, e da pelve dividida essa sobrecarga para membro inferior direito e para membro inferior esquerdo. Então nós temos aqui uma projeção dessa carga não somente para a musculatura atuante, mas também para a coluna vertebral. E na panturrilha sentada nós podemos perceber que a sobrecarga, então a quilagem, a resistência ao movimento postada aqui, ela tem uma projeção vertical, obviamente aqui, sobre os joelhos, talvez não exatamente vertical, mas com uma relação bem verticalizada. E essa sobrecarga também não gera sobrecarga na articulação do quadril, nem muito menos na coluna vertebral. A partir dessa informação, se nós pensarmos em prescrição de exercício para indivíduos que têm algum grau de patologia de coluna vertebral, algum grau de desvio de coluna vertebral, ou por qualquer motivo, esses indivíduos deveriam ser minimizados cargas sobre a coluna vertebral, nós deveríamos optar então pela panturrilha no burrinho, na execução no burrinho, em máquina ou com alguém gerando essa sobrecarga. Porque essa sobrecarga, como eu mostro aqui com o vetor da carga usada para o treinamento, repito, reitero isso, não projeta carga sobre a coluna vertebral. Enquanto que nessa máquina que nós estamos verificando aqui, essa sobrecarga transita pela coluna vertebral. E mais uma vez, se esse indivíduo tem alguma fragilização de coluna vertebral, que nós deveríamos evitar uma sobrecarga na coluna vertebral, por exemplo, uma hernia discal, seria mais interessante colocarmos cargas muito intensas poderiam ser colocadas, mas no exercício de panturrilha no burrinho, já que projeta essa sobrecarga diretamente sobre a musculatura envolvida, não projetando na coluna vertebral, prevenindo então qualquer sobrecarga sobre a coluna vertebral, uma coluna, partindo do pressuposto, uma coluna fragilizada por alguma fisiopatologia.
Nesse caso também. Nesse caso da panturrilha sentada, não há projeção de cargas sobre a coluna vertebral. Só que eu vou gerar agora uma discussão com vocês que esse exercício ele não trabalha eficientemente o gastrocnêmios. E eu vou agora mostrar para vocês por quê. Só que antes disso, fazendo uma análise ainda dos dois exercícios, a gente poderia pensar em fazer o trabalho de gastrocnêmio no leg 45. E como fica a projeção de carga aqui no leg 45? Como é que é a projeção dessa carga para o leg 45? Se nós pensarmos como roda essa plataforma de força, ela vai acompanhar a inclinação do leg, os seus 45 graus aproximadamente com a horizontal. Então essa sobrecarga ela impulsiona todo o segmento pé, segmento perna e coxa, contra a pelve no sentido demonstrado aqui pelo vetor em vermelho. Ou seja, a sobrecarga aqui produzida, independentemente da quilagem que eu esteja usando, uma quilagem mais alta ou mais baixa, mas essa quilagem está projetando uma carga impulsionando a pelve contra o banco quanto anteparo vertical do leg 45 graus. Mais uma vez, não projetando carga diretamente sobre a coluna vertebral. Então passa a ser um exercício interessante, mais uma vez, para ser prescrito para indivíduos que por algum motivo não deve ser projetada uma carga tão significativa assim sobre a coluna vertebral. Ou alguma fragilização de coluna vertebral, deveríamos optar para buscar a prescrição de exercícios com flexão e dorsiflexão de tornozelo no leg 45 graus seria também uma boa opção, pensando em indivíduos com fragilização de coluna vertebral, já que, repito mais uma vez, a sobrecarga ela impulsiona segmento de perna, segmento de coxa contra a pelve e a pelve é impulsionada contra o banco. Portanto, não há colocações de sobrecarga sobre a coluna vertebral. Agora a discussão então fica no exercício de panturrilhas sentado. E vejam bem, quando eu estou nessa posição sentada, eu estou posicionado de uma tal forma para executar o movimento de flexão e dorsiflexão do tornozelo com o joelho flexionado a aproximadamente 90 graus. Essa flexão do joelho posicionado a aproximadamente 90 graus já permite um certo grau de encurtamento das fibras musculares do gastrocnêmio medial e lateral devido à própria posição de flexão do joelho 90 graus. Dessa forma, como o gastrocnêmio interage com a articulação do joelho, e também eu havia dito antes, é um flexor do joelho, nessa posição, passivamente, ele já se encontra mais encurtado, permitindo a ele ter menor grau fisiológico de encurtamento para trabalhar no tornozelo. Ou seja, esse exercício é um excelente exercício para sólio, mas não é um excelente exercício para gastrocnêmios. Embora trabalhe os gastrocnêmios, não é um excelente exercício, pois já o posicionamento inicial do indivíduo nesse exercício já faz com que haja um certo grau de encurtamento dos gastrocnêmios, e esse certo grau de encurtamento impede uma grande amplitude fisiológica da fibra muscular para atuar no tornozelo, já que ela se encontra parcialmente encurtada em função do posicionamento do joelho nesse aparelho. Nós do Treino em Foco já gravamos um programa sobre isso, discutindo o gastrocnêmio, mostrando isso na sala de TRP, mostrando esse exercício como ele deveria ser executado. Aqui está o link do YouTube onde está esse exercício colocado, executado. Vou pedir também para o Ricardo na edição desse vídeo poder mostrar para vocês esse link para que vocês possam clicar e diretamente já ir para essa postagem do Treino em Foco. E a gente discute em maior profundidade que eu discuti aqui esse exercício para dito panturrilhas, mas não é o exercício mais adequado para panturrilhas, e sim para o sólio. Então faço aí uma sugestão que vocês olhem esse link do Treino em Foco, onde eu já discuti com bastante profundidade a relação desse exercício para ser um ótimo exercício para sólio, mas não um ótimo exercício para gastrocnêmio. Então espero ter respondido ao seguidor, ao Alcides, e também ter contribuído para vários outros seguidores do Treino em Foco. Bons estudos, bons treinos, qualifiquem sempre seus treinos. Aguardo vocês amanhã, quinta-feira, no Qualificando Seu Treino. Um grande abraço e até lá. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Felipe Franco. Então, nessas condições, nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, e aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada,